Orçamento da União para 2020 com salário mínimo de R$ 1.031. Transferência do COAF para o Banco Central segue para sanção. E Comissão de Educação aprova relatório que torna permanente o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. Senadores e deputados aprovaram o orçamento da União para o ano que vem. Quem tem as informações é a repórter Isabela Dutra. Boa noite, Isabela. Boa noite, Maturana. Boa noite a todos. Os deputados e os senadores acabaram de aprovar o orçamento do ano que vem em votação simbólica, na última sessão do Congresso de 2019. O salário mínimo do ano que vem será de R$ 1.031. As receitas totais do orçamento são estimadas em 3,6 trilhões de reais, mas só o refinanciamento da dívida pública vai consumir 917 bilhões de reais. O déficit previsto do orçamento é de 124 bilhões de reais. O relator da proposta, deputado Domingos Neto, reduziu a previsão de gastos com o fundo de financiamento de campanha, que ele tinha previsto para 3,8 bilhões, ele reduziu para 2 bilhões de reais, que foi o valor enviado inicialmente pelo governo federal. Houve um destaque ainda do Partido Novo para tentar reduzir ainda mais esse valor, mas ele foi rejeitado. A proposta de orçamento prevê também um crescimento real do Produto Interno Bruto de 2,3%, compatível com as expectativas do mercado. A inflação para o próximo ano foi estimada em 3,5%. O orçamento agora será enviado para a sanção do presidente da República, Maturana. Muito obrigado, Isabela. O Congresso ainda aprovou a liberação de crédito suplementar de R$ 561.600.000 para vários órgãos do Poder Executivo. Além disso, derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro, que tornava mais rígidas as regras tributárias para construtoras do programa Minha Casa Minha Vida. E depois da votação do orçamento, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, fez um balanço do ano legislativo. Ele informou que 2019 foi o mais produtivo dos últimos 24 anos. Davi também falou sobre o avanço das pautas do Pacto Federativo e sobre a aprovação da reforma da Previdência. Independência do Legislativo. Este renovado parlamento arregaçou as mangas e se pôs a atender às demandas do povo brasileiro. Essas discussões são complexas, difíceis e muitas vezes mal compreendidas pela mídia e pela população em geral. São discussões que não cabem nos 140 ou nos 280 caracteres de um tweet. Produtividade do Senado. Tivemos o primeiro ano de legislatura mais produtivo desde 1995. Ou seja, tivemos o ano inaugural mais produtivo das últimas 6 legislaturas, ou dos últimos 24 anos. O plenário do Senado Federal deliberou, até o começo deste mês de dezembro, 331 matérias. Isto representa um aumento de 30% na média histórica. Reforma da Previdência. Para além dos benefícios que garantirá para as gerações futuras, a aprovação das novas regras previdenciárias tem sim um profundo valor simbólico. Representa, a um só tempo, a prova da capacidade técnica, do nível de responsabilidade e do poder de articulação das senhoras e dos senhores congressistas. Pacto Federativo. O Congresso Nacional está decididamente comprometido com o fortalecimento dos municípios e dos estados, no espírito da refundação do novo Pacto Federativo. Tomamos mais uma importante medida no sentido de fortalecer os entes subnacionais. De agora em diante, os repasses das emendas parlamentares individuais serão realizados diretamente, sem a intervenção do Executivo Federal, tornando mais ágil a liberação de recursos que são tão necessários, tão escassos e tão essenciais para as administrações locais. O caminho à nossa frente é bastante longo,
mas o que vemos percorrendo no retrovisor é animador. Sigamos juntos, sigamos todos alertas, sigamos determinados, mas, sobretudo, sigamos em frente. Muito obrigado. Por 51 votos a 15, o Senado aprovou a medida provisória que transfere do Ministério da Economia para o Banco Central o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. Se não fosse aprovada, a medida perderia validade nesta terça-feira. O texto aprovado transfere o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, do Ministério da Economia para o Banco Central. A direção do COAF será composta fundamentalmente de servidores efetivos, medida política fundamental para blindar o órgão de indicações políticas. Ou seja, não haverá integrantes do COAF, não haverá conselheiro do COAF que não seja servidor público. Havia a ideia de que pudessem vir também da área privada, que nós rejeitamos. O senador Álvaro Dias criticou o mérito da proposta e também a votação ser feita no último dia de validade da MP. Continuamos aceitando a condição de chancelaria. Não é uma mudança para o avanço, não é uma mudança para o aperfeiçoamento, é uma mudança para o retrocesso e, quem sabe, para a proteção daqueles que precisam de proteção à margem da lei. Me preocupa muito quando num debate essa casa, quem pensar o contrário, já é falado aqui que é porque é a favor da fraude e da corrupção. Eu queria lembrar aqui, principalmente para o povo brasileiro, que o COAF sempre foi no Ministério era no Ministério da Fazenda, o que não impediu de descobrir Caixa 2, corrupção, sempre teve o seu papel. Desde 1998, quando foi criado, o COAF sempre esteve ligado à pasta da economia. Mas no início deste ano, o presidente Jair Bolsonaro tentou transferir o conselho para o Ministério da Justiça por meio de outra medida provisória, a que reestruturou os ministérios. A MP chegou a ser aprovada, mas na época os parlamentares rejeitaram a transferência do Conselho. E durante essa sessão plenária, tomou posse o senador Paulo Albuquerque, do PSD do Amapá. Ele substitui o titular Lucas Barreto, do mesmo partido, que se afasta para tratamento de saúde. A Comissão de Educação aprovou o relatório de avaliação do Fundeb, que recomenda a transformação do fundo em permanente. Pelas regras atuais, o Fundeb acaba em 31 de dezembro de 2020. O Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, é a principal fonte de recursos para o ensino público do país. Por isso, ele foi a política pública avaliada em 2019 pela Comissão de Educação do Senado. O Fundeb é temporário e só tem funcionamento previsto até 31 de dezembro de 2020. No relatório apresentado nesta terça-feira, o senador Flávio Arnes defende a transformação do fundo em fonte permanente. Isso vai permitir que nós tenhamos uma educação básica muito melhor no Brasil. Quando se discute tanto PISA, que nós temos que pensar o que fazer aqui no Brasil. E a resposta é novo Fundeb, garantir os recursos municipais, estaduais, federais, dentro de uma perspectiva adequada. Arnes analisou as 3 propostas em tramitação no Congresso, que prevêem a transformação do Fundeb em fonte permanente, e listou 33 recomendações de aperfeiçoamento do programa. Ele defende o aumento gradual da participação do governo federal, atualmente em 10% do total de recursos. Considerar a necessidade de se encontrar fontes de recursos para financiar o aumento da complementação da União ao fundo, redução de isenções, remanejamento de recursos, reforma tributária com redução da regressividade, alteração da legislação do imposto de renda sobre lucros e dividendos. Os integrantes da Comissão de Educação elogiaram o relatório, que foi aprovado por unanimidade. Nós temos uma equipe econômica que já bradou lá de cima que não é possível aumentar
os valores do Fundeb em tais proporções. Mas nós estamos aí aprovando reformas duras, reformas que tiram até direitos de cidadãos brasileiros pobres. Nós temos feito uma coleção de judiação. E a única maneira, é estabelecido gradativamente no Brasil, um avanço da desigualdade visível nas ruas das cidades. Por onde a gente anda, qualquer capital, você vê a miséria explanada nas ruas. E será que uma das maneiras mais eficientes para a gente combater essa desigualdade, que não seja a educação. Eu vou junto com o senador Confúcio. De cobrarmos do governo esse compromisso. Nós estamos arrochando, nós estamos apertando, nós estamos tirando daqui para colocar ali, mas a nossa prioridade dentro dessa casa é com a juventude, são com os jovens, são com as crianças, é com a educação. A CPI, criada para acompanhar a situação das vítimas e familiares do acidente da Chapecoense, ocorrido em novembro de 2016, aprovou o plano de trabalho. A previsão é de 9 rodadas de depoimentos, sempre às terças-feiras, a partir de 4 de fevereiro de 2020. Entre 14 de abril e 2 de junho, a CPI se dedicará à análise de informações e documentos. O relatório final deve ser apresentado em 3 de agosto. Serão convidados a depor representantes do Ministério Público, de entidades esportivas como a Conmebol e a CBF, das agências reguladoras, das empresas de seguro, entre outros. A primeira reunião será para ouvir vítimas e familiares. O meu sentimento hoje é de justiça, de justiça, que a gente consiga realmente, como todos aqui falaram, que a gente consiga dar respostas para essas famílias. Ou o assunto é de governo, ou nós vamos ficar discutindo com a Tóquio Marine, e ninguém vai nos atender. Uma CPI muito técnica, por se tratar de indenização de seguros, então nós precisamos analisar a legislação atual, como podemos aperfeiçoar para não ocorrer mais isso, mas sempre que buscar também os responsáveis por isso. Por que o seguro inicial era um valor, depois baixou o valor, quem é que intermediou isso, por que as seguradoras não estão indenizando, e buscar o responsável disso. O governo tem uma participação importante, já que ele regula a questão do seguro, então a gente pode, com isso, já que as seguradoras são estrangeiras, a gente pode, inclusive, aperfeiçoar em função disso. A mesa da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas apresentou nesta terça-feira o relatório de trabalho de 2019. Com menos de 4 meses de atividades, a comissão realizou 9 audiências públicas com a participação de parlamentares, representantes do governo, professores universitários e outros especialistas. O objetivo dos trabalhos foi debater os desafios na conciliação dos compromissos assumidos pelo país em sua política nacional de mudança climática, com o desenvolvimento sustentável da região amazônica, o monitoramento de desmatamentos e queimadas na região e da regularização fundiária. Acreditamos na possibilidade de que o ano que vem o trabalho seja melhor, mais amplo, porque a comissão foi montada já muito em cima da hora, A mesa protelou muito desde o início do ano para fazer isso acontecer. Mas acredito que a gente tenha conseguido, em parte, alcançar nossos objetivos. De mais importante é que quem veio para cá e participou dessas audiências foram grandes especialistas, cientistas, enfim, que enriqueceram em muito esse nosso relatório, o nosso debate. Eu tenho certeza que vai servir para quem quiser fazer um bom uso desse nosso relatório. Essa nossa comissão fez o seu papel, o seu trabalho. Eu agradeço todo o apoio, senador presidente, que o senhor deu a essa relatoria. 3 comissões mistas, criadas para analisar medidas provisórias, foram instaladas nesta terça-feira e elegeram presidentes e relatores. Nesses casos, a presidência dos colegiados fica com a Câmara e a relatoria fica com o Senado.
A comissão da medida provisória 908 vai analisar a criação de um auxílio emergencial para pescadores afetados pela mancha de óleo nas praias do Nordeste e do Sudeste. Por acordo, o presidente será o deputado Raimundo Costa. Na condição de presidente da medida provisória 908, designo como relator o senador Rogério Carvalho, ao qual a gente convida que assuma na mesa a relatoria, e o relator revisor será oportunamente designado. Para a MP 910, que trata de regularização fundiária em ocupações de terras da União, o presidente será o deputado Lúcio Moschini. Quero designar como relator o senador Irajá. E designo também como relator revisor o deputado Luiz Miranda. Já a MP 898 estabelece o pagamento de 13º salário em dezembro para beneficiários do Bolsa Família. O presidente será o deputado Camilo Capiberibe. Eu designo como relator o senador Randolfo Rodrigues, a quem eu convido para ocupar seu assento aqui na mesa. O diabetes é uma doença silenciosa. Ela atua no organismo e você às vezes nem percebe. No Brasil, são perto de 17 milhões de pessoas com o problema. O programa Em Discussão desta semana traz esse tema a partir de uma audiência pública feita pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Se o diabetes for diagnosticado e tratado a tempo, o paciente afasta muitas complicações. Olá! No mundo são 463 milhões. No Brasil, algo próximo de 17 milhões. São os diabéticos. Muitos deles nem sabem que têm a doença. A potencialidade de cegueira nesses pacientes. Hoje, infelizmente, esses pacientes chegam muito tarde para tratamento. O diabetes é um dos indicadores que vai ser acompanhado mensalmente em todas as equipes de saúde da família. Em 2018, foram realizadas 30 mil internações para amputações. Nós estamos criando aqui um exército de amputados. O diabetes, o sedentarismo, a obesidade, tudo está conectado. Como viver com a doença, como diagnosticá-la, o risco cardíaco e das amputações. Mas o melhor mesmo é falar da prevenção. O programa Em Discussão vai ao ar toda terça-feira, às 8 da noite, com reprises nas quartas, às 8 da manhã, e nas quintas, às 9 da noite. Também pode ser visto no canal da TV Senado no YouTube e em senado.leg.br/TV. Aprovado em comissão do Senado, o fim da taxa de religação de água e energia pode seguir direto para a Câmara dos Deputados. Nossa entrevista de hoje é com o autor da proposta, o senador Weverton. Qual é a importância dessa taxa? Olha, eu levantei esse debate na minha campanha rumo ao Senado Federal e comecei nos meus agradecimentos hoje no plenário justamente lembrando que parece ser um tema muito simples e que não tem muita importância. Mas a grande maioria da população brasileira sabe o que eu estou dizendo, da importância que tem nós tratarmos esse assunto dos cortes de serviços essenciais, como é, por exemplo, o fornecimento de energia elétrica e da água. Quem nunca viu na rua uma equipe de corte, ou na sua casa, ou num familiar, olhar uma equipe de corte e ir lá, né, sem perguntar se tem alguém dentro de casa, se tem um idoso, se tem uma criança, o horário que vai cortar o serviço, e aí aquela família que já é penalizada com aquele corte de serviço, ela fica tendo, além do constrangimento, ela tem que se virar para levantar o dinheiro para pagar. E aí, quando paga a conta, ela tem que, se quiser religar rápido, até 6 horas, ela tinha que pagar essa taxa emergencial, que era um absurdo, né? Às vezes mais caro que a própria conta. E a taxa normal que você tem casos que esperavam mais de 24 horas para religar, imagina só, um serviço de energia elétrica. Então, o que é o projeto que foi aprovado aqui no Senado, em caráter terminativo, e agora vai para a Câmara dos Deputados? Essas empresas ficam proibidas de cobrar taxa de religação. O cidadão teve o seu serviço cortado, ele tem, a partir do momento que for pago e ele fizer a solicitação, a empresa terá até 12 horas para restabelecer
o serviço que foi interrompido. E o que acontece? O primeiro ponto é esse. O segundo ponto, que é também muito importante, a empresa vai ficar proibida de cortar o serviço nas vésperas de feriados e vésperas de finais de semana. Você imagina só chegar numa sexta-feira, 5 horas da tarde, a equipe do corte vai lá e corta a sua energia. Como é que você vai fazer para conseguir o dinheiro, para resolver um problema num final de semana, num sábado ou num domingo? Numa sexta-feira que se corte, mesmo que a pessoa tente pagar, o banco já está fechado. O banco já está fechado, então há muitos transtornos. Então, às sextas-feiras, vésperas de feriado, se o feriado for na terça-feira, então fica proibido na segunda, para que se tenha mais respeito, né, a esse cidadão, a esse chefe de família, que venhamos e convenhamos. Ninguém atrasa a conta de energia e de água porque quer. Em momento algum, o Congresso Nacional vai estimular a inadimplência, né? O corte do serviço ainda é permitido, mas tem que estabelecer regras para que essas famílias não sejam desrespeitadas como muitas das vezes são. O senhor contou aqui no início que tem uma tripla punição. A punição porque a luz foi cortada, a punição porque ele vai precisar pagar uma taxa de religamento e, caso queira esse religamento de forma mais rápida, ainda tem que pagar uma taxa de emergência. Agora, o senhor eliminou as outras duas. Todas essas taxas. Estou devendo R$100 de conta de energia, cortaram a minha energia, eu tenho que levantar R$100, pagar e pedir a religação. Essa religação ela não pode mais ser cobrada, porque já é caro o serviço. Vamos combinar que a energia elétrica e os serviços de água, que muitas das vezes não funcionam no Brasil, elas já são caros. Então, o cidadão já não tem o dinheiro mal para pagar o principal e aí vai se deixar ele ser explorado da forma que é. Não é justo e eu acredito que o Senado Federal está fazendo justiça. E eu fiquei feliz porque é o primeiro ano nosso do mandato aqui no Senado e nós vamos justamente entregar no último dia das nossas atividades legislativas, desejando às famílias um Feliz Natal, né, com muita saúde e um grande presente. Tenho certeza que milhares, milhões de famílias vão festejar a aprovação desse projeto. E lá na Câmara nós vamos nos dedicar para que logo o ano que vem, 2020, a gente possa agilizar a aprovação nas comissões que ela vai precisar tramitar. O senhor percebeu durante a tramitação do projeto que o senhor apresentou algum lobby contrário, alguma pressão por parte das empresas operadoras desses sistemas? Não tenha dúvida, foi muito forte. Um ano aqui de muita dedicação. Eu digo que foi uma vitória nossa dessa luta de persistência, de diálogo. Quero parabenizar todos os relatores que nas comissões nos ajudaram, principalmente os senadores como um todo que no final fizeram esse consenso. O próprio governo pediu que entrou com um requerimento para protelar a aprovação desse projeto. Eu fui no líder do governo, Fernando Bezerra, fiz o apelo a ele e prontamente ele com os outros líderes acataram o nosso pedido, retiraram esse requerimento protelatório para que levasse esse projeto para o plenário. Enfim, foi um trabalho e uma articulação de várias mãos e muita dedicação. Então, da mesma forma, a gente vai se dedicar na Câmara. Isso. Uma vez virando lei, o que aconteceria se a empresa ainda assim cobrasse o serviço ou ainda assim fizesse o serviço em mais do que as 12 horas previstas? Ela não vai poder fazer porque ela sabe que hoje os juizados especiais têm vários meios, o Ministério Público, é lei, ela vai ter que cumprir, né? E ela é concessionária, então se ela não cumprir a lei, ela pode perder inclusive o direito de oferecer o serviço naquela determinada região. Mas para esse consumidor não há nenhum tipo de compensação no primeiro momento? Olha, o consumidor, o que ele tem de verdade, de concreto, é agora a garantia de que ele vai ter o respeito, né? Ele vai ter o respeito e que ele não vai ser surpreendido num momento difícil da vida dele, já precisando botar comida dentro de casa, ele numa sexta-feira, 5 horas da tarde, ser surpreendido com uma equipe de corte na sua porta e ele não tendo o que fazer e ali com total... humilhação ele ter que dizer muitas das vezes para os seus filhos ali com a condição de impotência, não podendo resolver o problema. Então, dá dignidade e condição para ele continuar vencendo o dia a dia. Nós brasileiros, lá no Nordeste, a gente usa muito, a gente mata um leão por dia. Então, eu tenho certeza que esses trabalhadores que matam um leão por dia, eles vão estar se dedicando a isso com mais tempo e com mais condição para poder honrar todos os seus débitos. Repito, ninguém está estimulando a inadimplência, só estamos organizando para que sejam cobrados
com seu devido respeito e no tempo certo. Senador, quando começa a valer? Uma vez aprovado o projeto, ele dá um prazo para as empresas se adaptarem ou, a partir da aprovação da lei, ela começa a valer imediatamente? Não, ela é imediata. Aprovado, o presidente sanciona, publicado, ela passa a valer imediatamente. Minha última perguntinha. Outros serviços, por que o senhor escolheu só água e energia elétrica? Por que não telefonia ou outros desses serviços que a gente tem em casa? Olha, se eu ficar sem telefone final de semana, vai ser uma paz, inclusive, né? Se eu ficar sem qualquer outro, sem a TV a cabo, eu continuo vivo e tudo. Agora imagine você não ter condição de ligar o seu ventilador, quem puder ter um ar-condicionado, ligar um ar-condicionado, ter a sua geladeira para ter água gelada, e tomar um banho, não ter condição de tomar o banho porque não tem água, porque a bomba não pôde puxar para a caixa. Não é fácil. Então, assim, só pode ter essa sensibilidade quem vem lá da ponta. Então, eu vim lá da ponta, né? Eu não tenho na minha família ninguém, eu não nasci em berço de ouro, né? Então, a gente conhece, convive, eu rodo muito o interior do meu estado. E nós sabemos o que de verdade é no meio de uma campanha, você pedir para tomar um banho na casa e sair lá atrás, tomar um banho de cunha lá num depósitozinho que eles puxam na bomba a sua água. Então, são serviços essenciais. Sem energia, nos dias de hoje, sem água, a qualidade de vida praticamente ela fica zero, né? Fica muito ruim para se manter uma casa. O senhor mencionou aqui as pressões contra a aprovação do projeto que o senhor teve que enfrentar no Senado. Possivelmente essas mesmas pressões voltam agora à Câmara dos Deputados quando o projeto começa a ser discutido por lá. Sua perspectiva para 2020, dá para pensar nesse projeto aprovado? Eu não tenho dúvida que na Câmara aprova, porque lá são representantes do povo. Então ali eles estão mais em contato com a população. Cada comissão que ela tramitar, nós vamos estar divulgando para a população. Os deputados têm uma eleição pertinho daqui 2 anos e meio já começam as suas campanhas. Então, aonde em tese... municipais também a municipal agora, já é do ano que vem. Então, assim, em tese, aonde se é mais afastado do povo que a casa que representa as federações é o Senado. Então, se fosse para ter mais dificuldade, seria aqui. Eu acredito dessa forma. Eu vim lá da Câmara e sei da sensibilidade que eles têm. O próprio presidente Rodrigo Maia se comprometeu conosco de nos ajudar a tramitar, os líderes que nós temos boa relação. Então, o compromisso é esse. Eu vou me dedicar lá na Câmara, na tramitação desse projeto, assim como eu me dediquei aqui no Senado. Senador, muito obrigada por essa conversa. Eu que agradeço. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui, na TV Senado.